terminamos a aula passada? Falamos da prova no processo. A gente fez do artigo 155 ao 159. Isso. Deixa eu abrir a aula de vocês aqui para não falar, não dar a mesma matéria. Mas o interrogatório não foi dito, né? Foi falado da prova pericial, lembrei agora, nem vou precisar abrir, lembrei. Então, a gente iniciou o estudo das provas no processo penal, daí eu listei algumas provas e a gente começou e terminou o estudo da prova pericial, certo? Vimos quanto à mudança, que hoje é necessário um perito oficial ou dois não oficial, dois peritos não oficiais, né? E vimos no que consiste a prova pericial, vimos a importância da prova pericial, vimos a necessidade da prova pericial dos crimes que deixam vestígios, vimos também quanto a o que é o exame de corpo de delito e o que é o laudo de exame de corpo de delito, né? Então, fomos ali do 155, 156, 157. Agora nós vamos entrar no interrogatório do réu, certo? Vamos falar sobre o interrogatório do réu, sobre a confissão e depois sobre a oitiva de testemunhas. Acredito que nesta aula de hoje, aula 18, a gente consiga ver esses 3 pontos. Vamos lá, então. Vamos colocar lá, aula 18. Jussara, quanto tempo que eu não te via por aqui. Continuação das provas no CPP. Processo penal, vamos colocar assim, né? E hoje vamos começar, então, com o interrogatório. Já vou abrir aqui meu CPP. Abra um de vocês, por favor. O interrogatório vai estar lá no 185 e seguintes, tá? Quanto ao interrogatório, gente, houve uma mudança significativa, uma alteração em 2009, tá? Então, é importante vocês irem... Bom, 2009 já tem aí bastante tempinho, né? Então, acredito que ninguém tem um código mais antigo que 2009. Mas depois uma alteração significativa mesmo, que vai desde o interrogatório e vai também depois nas testemunhas, é a mudança de 2008 das testemunhas e do interrogatório, do interrogatório 2013. Então, o interrogatório ele foi modificado, 2003, desculpa, ele foi modificado pela Lei 11.900 de 2009, 11.900 de 2009 e a 10.792 de 2003. Então, se vocês pegarem ali o site do Planalto, vocês vão ver essas modificações, né? Foram incluídos aí alguns parágrafos no artigo 185. Então, vamos lá. Vou colocar o artigo 185 do interrogatório do acusado. Podem anotar aí. Vou abrir aqui nosso material. Opa. Do interrogatório do acusado. Fundamento legal, gente. Ai, isso é um saco para tirar, né? Deixa eu tirar isso aqui e alguém tá querendo entrar na sala. Caleb Melo. Vamos lá, fundamento legal. O interrogatório no Código de Processo Penal, ele vai do 185 até o 196. Então, vamos colocar lá artigo 185 ao 196 do CPP. O interrogatório do acusado nada mais é a possibilidade do juiz ouvi-lo, né?
Então, é quando o acusado passa a versão deles dos fatos de viva voz, né? O viva voz, que a doutrina chama, né? Já existia esse viva voz. Hoje a gente utiliza muito, põe no viva voz, põe no viva voz. Mas a doutrina já utilizava que o interrogatório ele é a oportunidade do réu, do acusado, a falar com o juiz na maneira viva voz, né? Então, é a oportunidade que o réu tem de se defender das acusações, pode, inclusive, confessar ou até mesmo ficar em silêncio perante o juiz. Mas essa é a oportunidade que ele tem, certo? De falar, ou até de ficar em silêncio, ou até de confessar. Então, vamos colocar lá um conceito. Vamos conceituar, primeiramente, o interrogatório. Coloquem assim. Pode-se definir o interrogatório como sendo a resposta dada pelo acusado às perguntas que lhe são formuladas. Para esclarecimento do crime e suas circunstâncias. Veja bem, não só para dizer se eu cometi o crime ou não, mas também as circunstâncias em que se deram esse delito, certo? O interrogatório, gente, ele no processo penal ele é feito após a oitiva de todas as testemunhas, exceto em alguns procedimentos especiais, como por exemplo, na lei de drogas. Tá? Na lei de drogas, ele é feito no início. Porém, no tráfico, já tem se entendido que deve ser feito também no final. Mas tem procedimentos especiais que eles vão alterar a ordem do interrogatório. Mas a regra, né, no processo penal é que o interrogatório seja realizado após a oitiva de todas as testemunhas. Então, primeiramente, ouve-se as testemunhas de acusação, né, aquelas arroladas pelo Ministério Público ou pelo querelante. Após, ouve-se as testemunhas de defesa, aquelas arroladas, né, pela própria defesa do réu ou do querelado, e posteriormente faz-se o interrogatório do acusado. Beleza? Vamos colocar assim, vamos complementar aqui nosso conceito. Reveste-se de grande importância pois consiste na única oportunidade em que o réu de viva voz, no exercício de autodefesa, pode apresentar a sua versão dos fatos ao juiz. Certo? Então, este é o conceito do interrogatório. Depois a gente vai para as características, mas antes eu vou colocar os artigos pertinentes aqui para a gente dar uma lida rapidamente. Vou começar pelo 185, que ele é bem extenso. Que ele tem essa alteração aí da lei de 2009, lei 11.900 de 2009. Tem uma alteração também em 2016. Vou colocar aqui embaixo de fundamento legal, tá? Kleber, consegue começar a ler para a gente o 185? Como ele é bem extenso, eu vou começar com você e posteriormente eu peço para um outro colega continuar.
185. Vamos lá. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído ou nomeado. Parágrafo 1º. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público, dos auxiliares... Você está lendo no material? Sim. Ah, tá, desculpe então, peraí, que tô voltando lá. Peraí. Aí, desculpa. Os auxiliares... Bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Continuar? Continuar. Inciso 1º. Prevenir risco à segurança pública quando existia fundada suspeita de que o preso integra organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 2º, viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Inciso 3º, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível... Pode subir um pouquinho, professor? Posso. Isso. Desde que não seja possível colher o depoimento dessas por videoconferência nos termos do artigo 217 desse Código. Inciso 4º. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Obrigada, Kleber. Larissa, pode continuar a ler? Larissa, tá por aí? Deixa eu pedir. Gabriela Gomes, consegue ler? Sim? Então continua lá pra gente, por favor. Peraí, Pro. Espero. Parou aqui. Você continua, por favor, no parágrafo 3º. Beleza. Da a decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Parágrafo 4º. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os artigos 400, 411 e 531 deste Código. Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, se realizado por videoconferência. Fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Parágrafo 6º. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será realizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Pode continuar? Pode, por favor. Parágrafo 7º. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo na
nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Parágrafo 10º. Parágrafo 10º, gente, eu deixei aqui, ó, que ele foi incluído em 2016, tá? É a alteração mais recente quanto ao tema. Pode continuar. Tá. Do interrogatório deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Muito obrigada. Bom, então aqui é o 185, tá? Depois a gente vê os demais, 186 e seguintes. Vamos ver agora, então, as características do inquérito policial. Por que eu quis ler o 185 antes? Que muitas características do interrogatório, elas estão previstas, né, no 185. Então, vamos lá. Uma característica que vocês já visualizaram aí. Ninguém? Primeiro, ele é um ato público, tá? Ele é um ato público, ele é um ato oral, ele é um ato personalíssimo e ele é sujeito ao contraditório. São essas 4 características principais a serem apontadas. Por que ele é um ato público? Assim como os demais atos do processo, ele é um ato público, exceto necessidade de não sê-lo, né? Necessidade por interesse por interesse social ou algum outro motivo, o juízo entender que aquele interrogatório ele não deve ser público, certo? Deve ser em segredo de justiça, enfim. Então, mas a regra é que ele seja público, tá? Ato personalíssimo, somente a pessoa do réu pode fazê-lo, né? Qualquer outra pessoa vai ser ouvida ali ou como testemunha ou como informante, mas a gente chama de depoimento, né? Interrogatório é tão somente do réu. É um ato oral, como a gente viu, é a oportunidade que o réu tem de falar com o juiz, né? Se expressar oralmente, né? Porque a gente tem a defesa técnica e tudo mais, mas oralmente é o único momento processual que o réu consegue falar com o juiz e defender-se, né? E ainda ele é contraditório, porque tem a possibilidade das partes fazerem perguntas, como eu disse para vocês, né? O MP faz perguntas, a parte autora, a parte da defesa faz perguntas e o juízo também faz perguntas. Hoje, por exemplo, eu fiz uma audiência de família, então vocês já devem estar estudando CPC. No CPC eu não faço pergunta para o meu próprio cliente, né? Porque o que eu quero tirar dele eu já constei na inicial. Quem faz pergunta para o meu cliente é o juízo e a outra parte, se ela rolou o meu cliente, né? Eu faço pergunta, no caso, para outra parte. Aqui no processo penal é diferente, tá? As partes têm o direito de fazer perguntas para o réu. Então, por isso que chama, uma das características do inquérito, nossa, estou com inquérito na cabeça, porque começa com I, né? Do interrogatório é justamente o contraditório. Então, vamos anotar isso aí. Vamos colocar assim, primeira característica, vou lá como A, né? Publicidade. Eu não coloquei números, vou voltar aqui para colocar. Primeiro fundamento legal. Ô, Rafaela,
Oi? Mas Pois não. o réu pode produzir prova contra ele mesmo, Rafaela? Ele pode, uma confissão é considerada uma prova. Mas se Ele ele não é quiser, obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas ele pode. se ele não quiser, é só se silenciar, né? Sim, sim, sim. Ele não é obrigado. Ele pode se silenciar. E também ele pode negar, e isso não vai ser utilizado contra ele no sentido de um falso testemunho. Ai, gente, desculpa. De um falso testemunho. Por exemplo, o Valdivino, a gente vai ver que as testemunhas, elas prestam o compromisso sob pena de responderem por falsos testemunhos. O interrogado não presta esse compromisso, ele pode simplesmente chegar na frente do juiz e mentir. O que não acontece com os meus clientes, eles sempre estão falando a verdade. Na minha época, viu, Rafaela? Na minha época não tinha outra escolha, não tinha opção. O réu produzia prova contra ele mesmo, de qualquer jeito. Que anteriormente o silêncio ele era utilizado contra o réu, né? Hoje não. Hoje ele pode ficar em silêncio e esse silêncio não será utilizado contra ele, né? Então vamos lá. Características. Primeira característica, 3.1, publicidade. Anotem assim. Assim como os demais atos judiciais. Opa. O inquérito policial. Gente, desculpa. O interrogatório. É público. Ressalvada a exceção do artigo 792, parágrafo 1º do CPP. Que, né, por conveniência da instrução, por conveniência da instrução, por interesse social, ou até se tratar de um fato, de um processo que é em segredo de justiça, não vai ter também nessa publicidade. Mas a regra é que ele seja um ato público. 3.2, oralidade. Acho que o próprio nome já é autoexplicativo, né? A própria característica já é autoexplicativa. Oralidade, uma vez que ele é realizado de maneira oral. Trata-se de um ato personalíssimo. Ato personalíssimo, uma vez que só pode ser praticado pelo próprio réu. Então, coloquem assim. Somente o próprio réu pode submeter-se ao interrogatório, sendo vedado, portanto, gente, o interrogatório por representação, né? Por óbvio. Sendo vedado, portanto, o interrogatório por representação. Você nunca vai ouvir assim, doutor, eu tenho poderes, como advogado, você nunca vai ouvir assim, eu tenho poderes para ser interrogado, vou ser interrogado em nome, ao invés do meu cliente. Isso não é possível, né? É um ato personalíssimo. E uma quarta característica é o contraditório. Vírgula. Uma vez que é possível a intervenção das partes, né?
Intervenção das partes. Que é quando as partes fazem aí as perguntas. Vou colar aqui para vocês, esse princípio da contradição está lá no artigo 188 do CPP. Da contradição não, gente, do contraditório. Apesar de palavras parecidas, aqui não tem sentidos, mesmo sentido, né? Então, ele está previsto lá no 188. Olha o que diz olhem o que diz o 188. Vou arrumar ele aqui, para ficar bonitinho. Gente, vocês estão guardando esse materialzinho? Não, né? Porque vocês fazem durante a aula, né? Acho que é mais para o pessoal que não assiste a aula, né? Mas é legal também de guardar, fazer uma... Principalmente quem faz no caderno, né? É legal fazer uma pasta no computador e guardando, assim, as aulas de processo penal. Vamos lá. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Essa alteração aqui, essa redação, né, é de 2003. Joia? Bora continuar, então. Peraí. Após as características, gente, eu vou falar das principais alterações que ocorreram com o advento da Lei 10.792 de 2003, né? Que, como eu disse no início da aula, essa lei alterou bastante esses dispositivos quanto ao interrogatório especificamente. Então, vamos colocar um tópico de número 4. Coloquem assim, alterações trazidas pela Lei 10.792/2003. Vou colocar de A, B, C, melhor. A, primeira alteração. Obrigatoriedade da presença de um defensor no interrogatório. Essa obrigatoriedade está lá no 185, caput, né? Então, obrigatoriedade de um defensor no interrogatório. Que terá direito de entrevistar-se com o réu. Terá direito de entrevistar-se com o réu antes da realização do ato. Também foi lido aí pelo Kleber, né? Tá tudo no 185. Então, a primeira alteração, obrigatoriedade de um defensor no interrogatório que terá direito de entrevistar-se com o réu antes da realização do ato. Gente, até quando é processo dativo, né? Ou seja, que o juiz nomeia ali para o ato, às vezes o cartório liga, ó, preciso de um advogado aqui numa audiência para a oitiva e tal. Até essas audiências é direito de nós, como advogados, e direito do réu, que a gente tenha uns minutos antes com os réus, né, para entrevistar eles, para orientá-los, né, perguntar o que de fato aconteceu, explicar o que se trata, né, que nessa audiência ele será ouvido, que ele pode confessar, que a confissão ela é utilizada como uma atenuante, mas isso o juiz explica também depois, mas eu acho sempre interessante explicar também para o cliente momentos antes da audiência, né, e até o réu, quando o réu está preso, né, quando o réu está preso ali, por exemplo, aqui, quando ele chega ao fórum, tem um local que a gente consegue ali, ele fica dentro, tem a cela e tal, ele fica ali e eu consigo conversar com ele antes de entrar para a sala da audiência, né? Porque é de extrema importância esse momento entre a defesa, entre o advogado de defesa e o réu, né?
Então, é uma alteração aí trazida por essa lei de 2003. Segunda alteração, possibilidade do réu preso ser interrogado no próprio estabelecimento penal. Possibilidade. Deixa eu só anotar aqui, ó, tá no 185 caput e parágrafo 2º. Tá. Aí aqui, possibilidade do réu. Meu Deus, possibilidade do réu ser interrogado no próprio estabelecimento prisional. Então, isso aqui vai estar no parágrafo 1º do 185. Isso aqui já é mais comum, né? Hoje a gente já vê... Mais comum não, é comum. Para a gente não é uma alteração, assim, porque a gente não sabia como era antes, né? Então, a gente já pegou essa fase que é possível. Ainda mais agora, com a pandemia, é o que mais tem acontecido, essa possibilidade de ser interrogado direto do local em que ele está preso. Mas para vocês verem que antes de 2003 não tinha essa possibilidade, que hoje a gente acha que é comum, como se sempre tivesse existido, não. Antes de 2003 não tinha possibilidade. Terceira alteração, gente. Direito ao silêncio do réu, que não será obrigado a responder às perguntas formuladas pelo juiz, sem que tal silêncio importe em qualquer prejuízo a ele. Então, foi aquilo que a gente mencionou, né, que eu mencionei aí ao Valdivino. É uma alteração também de 2003. Então, coloquem lá. Direito ao silêncio do réu, vírgula, que não será obrigado a responder às perguntas. Esse daqui, essa disposição aqui tá no 186, vírgula, sem que tal silêncio importe em qualquer prejuízo a ele. Aqui vai estar no parágrafo único do 186. Então, direito ao silêncio. Deixa eu ir lá buscar o 186 pra gente. Ai, deixa eu só tirar um batom na boca que tá me dando me enjoando, me dando azia, dor no estômago esse batom. O gosto dele. Olha lá o 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Beleza. Outra alteração trazida por esta lei 10.792 é o estabelecimento do contraditório no interrogatório, na medida em que as partes podem formular reperguntas ao réu. Então, inicia-se com as perguntas do juízo e, se ainda sobrevier alguma dúvida que deva ser esclarecida, né, deva ser esclarecida,
podem realizar perguntas, tanto o MP quanto a defesa. Então, coloquem lá, estabelecimento, né, do contraditório no interrogatório. Isto é, possibilidade das partes formularem reperguntas ao réu. Isso está no 188, mas a gente já colocou lá em cima, né? Quando a gente falou do contraditório. Isso nada mais é do que o contraditório presente no interrogatório. E quinta, possibilidade das partes, tá certo. E quinta alteração, revogação do artigo 194, já que não mais se exige a nomeação de curador ao réu menor de 21 anos. O que acontecia, gente? Se vocês forem ler o Código Penal, o Código de Processo Penal, em alguns pontos vocês vão ver que ainda persiste essa questão da menoridade de 21 anos, certo? Então, 194, por exemplo, previa isso, que ao réu menor de 21 anos era possível a nomeação de curador especial, né? Só que houve alteração do Código Civil e o menor de 21 anos, ele é considerado maior, de 18 a 21 anos ele é maior, ele não precisa de representação mais. Por esse motivo, alterou-se o 194. Mas se vocês forem ver as atenuantes, por exemplo, vocês vão ver que existe atenuante da menoridade relativa, que a gente chama, que é se o réu é menor de 21 anos, certo? Então, se ele tem entre 18 e 21 anos, né, aplica-se essa menoridade relativa. Então, em alguns segmentos do Código de Processo e do Código Penal, a gente ainda vai ver essa questão de 21 anos, tal. Mas é porque alterou-se, né, a legislação civil, porém ainda tem esses segmentos no CPP e no CP. Aqui já houve essa alteração seguindo o Código Civil, então não é mais necessário curador para o menor de 21 anos, tá? Réu menor de 21 anos, professora, mas de 18 anos para menos continua menor, continua. Mas é que de 18 anos para menos, né, ele é julgado, processado e julgado lá na Vara da Infância pelo ECA, né? Vara da Infância e Juventude pelo ECA. Aqui a gente está falando de 18 a 21 anos, né? 18 para cima, na verdade. Então, vamos colocar lá. Revogação do artigo 194 do CPP, vez que não mais se exige a nomeação de curador ao réu menor de 21 anos. Joia. A gente vai lá para o nosso CPP, do 193 vai para o 195, né? Que houve essa revogação desse artigo. Beleza, gente. Visto o interrogatório, a gente entra na confissão. A confissão, claro que ela tá dentro do interrogatório, né? Porque o momento oportuno para o réu confessar é justamente o interrogatório, né? Vamos colocar aqui como ponto 5. Confissão. A confissão, gente, tem previsão legal do artigo 197 até o 200 do CPP.
Então, veja bem, a confissão, ela era vista como a rainha das provas, né? Porque uma vez que o réu confessava, não era necessário mais produzir outras provas, né? E ficava muito mais fácil aí para o julgador proferir a sua sentença. Mas não é mais vista assim, tá? Um réu, mesmo com a sua confissão, ele pode ser absolvido, por exemplo, né? Então, assim, a confissão do réu, ela é utilizada como elemento de prova, sim, claro, com certeza, mas ela não tem esse poder absoluto, né? Confessou, automaticamente vai ser condenado ou condenado com todas as suas circunstâncias, com todas as circunstâncias alegadas, não é assim mais. Então, há essa alteração de entendimento, né? Essa confissão, ela pode ser parcial ou pode ser total. Por exemplo, ele pode dizer que ele entrou sim na residência, porém, ele foi, por exemplo, no crime de violação de domicílio. Você permanecer na residência de alguém sem autorização, né? Então, eu entrei na residência, sim, excelência, porém, eu fui autorizado, porém, eu fui convidado a entrar na residência. Então, veja bem, ele confessou, mas não confessou, né? Ele confessou a conduta, mas não confessou o crime. Então, o juiz pode utilizar de parte da sua confissão, né? O juiz pode entender, ele confessou, realmente isso aqui não temos dúvidas. Porém, de acordo com os outros elementos elencados, né? De acordo com os outros elementos produzidos durante a instrução, restou claro que ele não foi convidado para entrar na casa. Então, por exemplo, nesse sentido. Então, vamos lá. Vamos anotar o conceito, primeiramente. 5.1, conceito de confissão. Notem assim. Consiste a confissão no reconhecimento total ou parcial feito pelo acusado da verdade dos fatos pertinentes à acusação que lhe é imputada. Então, consiste a confissão no reconhecimento feito pelo acusado da verdade dos fatos pertinentes à acusação que lhe é imputada. Então, essa confissão, ela pode ser total ou ela pode ser parcial, né? Então, já falei, né, que ela era vista como a rainha das provas, mas não há mais esse entendimento, né? Então, vamos lá para a classificação. Vou colocar aqui para vocês primeiro, 197 ao 200. É bem breve, então dá para a gente ler. Antes da gente entrar nas características da confissão. Vamos ver. Vitor Breda está nos ouvindo? Poderia ler para a gente, por favor, o 197 e o 198? Não? Jussara? Poderia ler, por favor, o 197 e 198?
Sim, muito obrigada. Ah, tá bom, Jussara, sem problemas. Valdivino, lê pra gente. Consegue ler pra gente? Sem problemas. Jussara, Já ia pedir. então, joia. O 197 e o 198, por favor. Vamos lá, o 197. Da confissão. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. Para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e esta existe compatibilidade ou concordância. Artigo 198. O silêncio do acusado não impedirá a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Joia, muito obrigada. Ah, é o da Jussara que tá ligado? Desligou já. Muito obrigada, Valdivino. Falou. Sheila, consegue ler pra gente? Sim, artigo 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no artigo 195. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Joia, muito obrigado. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Olha que interessante o 197 caput, né? Que fala justamente aquilo que nós mencionamos, que eu mencionei no início da confissão, né? Que ela era vista como a rainha das provas, mas hoje não, ela tem que estar concatenada com as demais provas dos autos. Então, é justamente aqui o que diz o caput do 197. Aqui no 200, a gente vê duas características da confissão, que é a divisibilidade e a retratabilidade. Retratabilidade. Isso mesmo. É esquisito, mas é isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Quanto à classificação. Acho que quanto à classificação nem é tão interessante a gente falar, porque é Bom, vamos falar. É que assim, ela pode ser simples ou qualificada, ela pode ser implícita ou explícita, ela pode ser judicial ou extrajudicial, é bem mais questão didática, mas vamos lá. Estamos aqui para isto, né? Vamos lá, então. 5.2, características ou classificação. Então, quanto à classificação, gente, ela pode ser simples ou qualificada. O que eu escrevi ali, será, né? Ela pode ser simples ou qualificada. Ela pode ser judicial ou extrajudicial. Ela pode ser implícita ou explícita. Essas são as classificações. Vou conceituá-las, explicá-las, né? E vocês já vão anotando. Aí eu não vou anotar aqui no meu, não. Então, anotem aí. Simples.
quando o acusado tá simples, né? Simples. Quando o acusado... tô vendo aqui uns comentários. Jussara, consegui resolver o áudio, caso precise ler. Joia, muito obrigada. Gabi Rodrigues. Professora, não entendi o artigo 200. Tá, já eu volto lá. Será simples, então, quando o acusado limita-se a admitir a prática do crime. Então, ele apenas diz aí que realmente o crime aconteceu e, enfim. Será qualificada quando, embora confessando o delito, será qualificada quando, embora confessando o delito, o réu invoca algum benefício em seu favor. O réu invoca algum benefício em seu favor. Que possa excluir o crime ou diminuir-lhe a pena. Que possa diminuir-lhe a pena, que possa excluir o crime, né, ou diminuir a pena. Joia? Então, assim, se ele chega ao juiz e apenas confessa a prática do delito, nos termos da denúncia, enfim, realmente houve a prática do roubo, conforme... porque o que o juiz faz? Ele lê a denúncia e, posteriormente, ele pergunta, né? Os fatos narrados na inicial são verdadeiros? Então, ele pode dizer que simplesmente são. Então, seria a confissão simples. Ou ele pode dizer, excelência, realmente houve a subtração mediante violência, porém, ele estava me devendo, então esse valor aí era correspondente da dívida que ele tinha comigo. Então, seria um exercício arbitrário das próprias razões com a utilização da violência, né? Ou colocar qualquer circunstâncias aí que atenue, que exclua o crime, por exemplo, né? Por exemplo, olha, realmente eu matei, excelência, mas foi em legítima defesa, então é uma excludente de licitude. Então, essa confissão vai ser considerada uma confissão qualificada, né? Mas, como eu disse para vocês, gente, é tão somente uma classificação didática, tá? Vamos lá. A confissão, ela pode ser judicial, quando produzida em juízo, será judicial quando produzida em juízo, né? Ou extrajudicial, que é aquela confissão que o acusado faz durante a fase investigativa, né? Geralmente lá no inquérito policial. Então, judicial é a confissão feita perante o juiz ou em juízo. E extrajudicial quando formulada fora dos autos da ação penal. No inquérito, por exemplo. No inquérito, né? Coloca assim. No inquérito, no TCIP, enfim, na fase investigativa. Notaram? Posso prosseguir? Pode, beleza. Será explícita quando o réu admite expressamente ser o autor do delito. E implícita quando o autor busca ressarcir a vítima, por exemplo, dos danos causados pelo delito, pelo crime que cometeu. Então, a doutrina também faz
essa classificação, né, de confissão. Então, explícita, para vocês anotarem, né? Quando o réu admite expressamente ser o autor do crime. Crime ou contravenção penal, né? Quando o autor admite expressamente ser o autor do crime, do delito, da infração penal. Implícita, quando o autor busca ressarcir a vítima dos danos causados pelo crime. Quando o autor busca ressarcir a vítima dos danos causados pelo crime. Joia. Gente, vista a classificação, a gente passa então para as características, tá? É justamente o artigo 200 que traz as características, que é onde a Gabi ficou com dúvida. Gabi, veja só. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Sua dúvida é o que seria divisível e o que seria retratável, é isso? Porque se for isso, é o que a gente vai ver agora. Eu realmente não expliquei isso ainda. Isso mesmo? Ah, beleza, a gente vai ver agora. Então, vamos lá. 5.3. Características da confissão. As características da confissão estão lá no artigo 200 do CPP. Então, ela tem caráter A, divisível, B, divisível, tá certo. B, retratável. Veja bem, retratável no sentido que o acusado, ele pode confessar, acontece muito, ele pode confessar na delegacia e depois, perante o juízo, se retratar. Por que acontece muito? Porque na delegacia ele está sem a presença de advogado para instruí-lo, geralmente ele é ouvido logo após a ocorrência do delito, está nervoso, tem tudo aquilo ali, ele simplesmente fala o que o delegado quer ouvir, né? Mas, enfim, já em juízo, ele está instruído por um advogado, né? E muitas vezes ele se retrata daquela confissão, porque ele realmente entende que não foi aquilo que aconteceu, de fato, enfim. Então, pode ocorrer essa retratabilidade, tá? Ele dizer que ele confessar perante o inquérito policial e ele se retratar durante a fase instrucional, né? Que é a fase no juízo. Divisibilidade é a possibilidade que tem o juiz de aceitar como verdadeira parte da confissão e repudiar outra parte da confissão por entender que não é verídica, né? Então, por exemplo, um exemplo eu já tinha dado para vocês quando eu falei da parcialidade. Então, deixa eu pegar um exemplo melhor. Tá. Um crime de estupro. O réu pode chegar em juízo e dizer que realmente ele praticou o ato sexual com a vítima, porém que foi mediante consenso da vítima. Então, o réu ele confessou a prática do ato, mas ele não confessou a prática do estupro, porque, segundo ele, exclui o crime dele à vontade da vítima, né? O juiz, ele pode entender que ele falou a verdade quando ele disse que ele praticou o ato com a vítima, mas que faltou com a verdade quando ele disse que a vítima consentiu. Por quê? De acordo com as outras provas produzidas nos autos, não houve ali o consentimento da vítima na prática daquele ato sexual. Então, esse é um exemplo de divisão, entendeu? É a possibilidade que o juiz tem de considerar parte da confissão e
deixar de considerar a outra parte da confissão. Naquele caso de legítima defesa também. Ele realmente matou a vítima, mas ele disse que foi em legítima defesa. O juiz pode considerar a parte em que ele diz que foi legítimo, que ele matou, e pode desconsiderar a parte que ele disse que foi em legítima defesa. Gente, o que eu digo em desconsiderar ou a possibilidade que o juiz tem de considerar? De considerar na sentença dele como fundamento, certo? Porque, assim, todas as provas que a gente produz é para o juiz chegar a um veredito, né? Então, a gente produz a prova para o juízo. E o juiz pode embasar a gente viu que, né, que o princípio que rege o processo penal, das provas, né, do processo penal, é o princípio do livre convencimento do juízo motivado, né? Então, ele tem a liberdade de se convencer, mas tem que ser motivado, né, de acordo com as provas. Então, na sentença, ele tem que fundamentar, ele tem que indicar, quando ele absolve, com qual prova, por que ele está absolvendo. E quando ele condena, ele tem que fazer o link com alguma prova do processo. Então, quando ele quando ele concluir, vou colocar assim, concluir pela condenação no homicídio, ele pode utilizar como prova a confissão do réu, né? A parte em que o réu disse que matou. E a parte que o réu disse que foi em legítima defesa, ele não vai utilizar como elemento de prova, porque ele não acreditou naquela parte, certo? Então, essa é a característica de visibilidade. E daí, ó, importante aqui, ó, fundado no exame das provas em conjunto. Então, sem prejuízo, a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz. Então, o juiz tem o livre convencimento, só que esse livre convencimento tem que ser motivado, né? Fundado no exame das provas em conjunto. Beleza? Então, vamos anotar isso. Divisível. Trata-se da possibilidade... Gabi, entendeu? Gabi e demais queridos alunos. Trata-se da possibilidade que tem o juiz de aceitar como verdadeira por nada, Gabi, imagina. Aceitar como verdadeira parte da confissão e repudiar outra parte. Vou anotar, nós não anotamos nenhum exemplinho hoje, né? Para eu ficar com preguiça, só tá falando e não tá anotando. Vamos anotar um aqui, então. Por exemplo, num crime de estupro, onde o réu admite ter mantido relações sexuais com a vítima, mas com seu consentimento, Ponto. Poderá o juiz aproveitar a primeira parte da confissão e rejeitar a segunda, certo? E a retratabilidade, no que consiste a retratabilidade?
Anotem aí. É a possibilidade que tem o réu de desdizer o que disseram anteriormente. De desdizer o que dissera anteriormente. Ou seja, de retirar a confissão. De retirar a confissão anterior. Certo? Essas são, as características da confissão. Visto isso, a gente passa, gente, ao outro meio de prova, que é as perguntas realizadas ao ofendido, né, à vítima. Está lá no artigo 201, mas pelo adiantar da hora, nós deixaremos para a próxima aula. Então, na próxima aula, a gente já vai ver as perguntas ao ofendido, né? A prova testemunhal, que daí não vem a ser pelo ofendido, mas sim pelas testemunhas de defesa e acusação, né? Depoimento pessoal de testemunhas. Depois, reconhecimento de pessoas e coisas. Acho que antes de reconhecimento de pessoas e coisas, eu vou falar da acariação, né? Porque a gente vai estar falando de prova testemunhal, a acariação é mais pertinente. Então, tá bom. Deixa eu fazer a chamadinha, então. Alguma dúvida, gente, até aqui? Aqui para carregar o note aqui. Alguma dúvida? Não. Somente na hora da prova? Ou nem na hora da prova? Um minutinho, tá? Estou procurando um papel que eu posso utilizar. Minha irmã é tão organizada, mas tão organizada, que não tem nenhum papel de rascunho nas coisas dela. Vixe, Maria, tem um pedido de exame aqui que eu peguei. Deixa eu ver de que ano que é isso aqui. 2019. Sou tão organizada que o que mais tem é rascunho. Na minha mesa, na minha gaveta. Sabe aqueles papéis que você vai deixando assim? Não tem nada. Tudo organizadinho assim. Nossa Senhora. Vamos lá. Aquela chamada de sempre. Val, Divino. Gente, quem for respondendo, pode ir saindo. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Se cuidem, que eu também vou me cuidar. Vamos lá, então. Val Divino, aula 18, né, primeiramente. Amanhã eu chego no escritório, gente, a primeira coisa que eu faço é passar essa listinha para a chamada de vocês, tá? Não a online, a chamada física. Na online eu passo no final. Aula 18, do dia 8/6/21. Val Divino. Jussara. Sheila. Dani Bassani, Bruna Ribeira, Kleber de Jesus, Vanessa Almeida, obrigada a você. Sheila, já falei, né? Marcos Meneghelli, Larissa Dias, Vitor Breda, Gabriela Rodrigues,
Gabriela Gomes. Wesley Rossi. Luiz Paulo, olha, gente, Luiz Paulo tá por aqui. Boa noite, Luiz. Anotadinho. Muito obrigado, uma boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau.